Vamos para a aula número 2 de ajustagem, que trata sobre a limagem, ok? Nessa aula nós vamos utilizar direto, né, o material de apoio, que é o PDF, ok? Então, vamos lá. Então, sobre a limagem, o que acontece, né, pessoal? A gente tem máquinas ferramentas, né, que vocês vão aprender a utilizar na parte de usinagem, são os tornos, as fresas, a furadeira de bancada e tudo mais. E apesar deles conseguirem fabricar, né, várias peças em grande lote, ainda assim a gente precisa fazer alguns ajustes, né, para que a peça ela fique adequada. E dentro desses ajustes, né, o que nós temos é a limagem, tá? Então a limagem que é realizada pelo ferramenteiro, né, ou pelo ajustador, são pequenos reparos na peça, né, logo depois que ela é finalizada. Então olha aqui, ó, como você já sabe, né, sempre que a gente faz uma operação de corte, a gente vai ter rebarbas. E essas rebarbas precisam ser retiradas. E o processo mais simples da retiragem dela é a limagem, que é feita através de uma lima. Então aqui nós temos o exemplo de uma lima, né? Só para vocês terem uma ideia aqui. Então aqui é a nomenclatura da lima, tem a ponta dela, o picado, que é a parte onde você tem uma série de dentes, né, que vão ser utilizados para o desgaste, né, da outra peça. Aqui é o corpo da lima, tá? A face, né? A borda da lima, que é essa lateral aqui, que é o talão. Tem um anel metálico e a fixação com cabo de madeira, né? Muito parecido com aqueles cabos ali de espeto de churrasqueira, ok? Bom, a lima ela pode ser classificada então também por outras características, tá? Uma das características é com relação ao seu formato. Então aqui eu tenho uma lima chata que, se você olhar daqui para cá, você vai perceber, né, que ele tem esse formato retangular. Então isso é conhecido como uma lima chata, né? E aqui obviamente é quadrada e é redonda, né? A meia cana, que é não chega a ser uma semicircunferência, né? Por isso que é meia cana, não é uma meia circunferência ou semicírculo, tá? Então é uma parte, né, de uma circunferência aqui. E aqui eu tenho a triangular e a lima faca também, tá? Esses são dos formatos e cada uma delas está associada a um tipo de aplicação. Então eu uso a lima chata, né, para superfícies planas, planos internos em ângulo reto obtuso. E aqui tem as outras definições, né, superfície côncava de pequenos raios, uso a lima redonda, né, e por aí vai, tá? E é importante ver aqui, né, que superfície em ângulo agudo maior que 60 graus, a gente usa, né, a lima triangular porque ela facilita, tá? O manuseio, né? No caso aqui pela própria angulação que ela tem, ok? E a superfície côncava e planas, né? Eu tenho esse tipo de lima que é importante por quê? Porque se eu fosse usar uma superfície côncava, essa aqui, o que aconteceria, pessoal? Só essa ponta, né, iria entrar em contato com a superfície. Enquanto que uma meia cana eu tenho o melhor contato, ok? A vantagem da meia cana com relação, né, essa aqui é a lima redonda é o quê? É a largura, que é a área, né, de contato é maior do que se fosse redonda. Por quê? Porque se eu fizesse uma redonda desse tamanho aqui, ó, imagina o tamanho da lima que ia ser, né? Estão entendendo? Então, se eu tivesse um furo, por exemplo, eu não ia conseguir pegar a parte interna do furo para retirar a rebarba, né? Utilizando uma meia cana, uma lima redonda do tamanho dessa árvore de circunferência de meia cana. Então, a vantagem da meia cana é essa, né? Eu não tenho uma lima tão grande, né? Mas ao mesmo tempo ela tem essa dimensão circular que me facilita, né? Para eu poder fazer o trabalho em superfícies côncavas, né? Que são arredondadas. Tudo bem? E aqui em superfícies em ângulo agudo menor que 60, né? Que é o inverso aqui da triangular. Então quando eu tenho uma superfície muito ali, né? Difícil de eu fazer a penetração ali da lima, então ela me ajuda como se fosse uma faca, né? É como se fosse o gume da faca aqui. Ok, pessoal? Bom, quanto à inclinação do picado também a gente tem, né? Que pode ser simples ou cruzado. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, né? Então aqui seria o simples e aqui é o cruzado, né? Então é bem simples a gente entender. As aplicações de materiais metálicos não ferrosos eu uso simples, tá? Metálicos ferrosos, como aço, ferro fundido, já parto para o duplo cruzado, por conta da dureza e tudo mais. Tudo bem? Quanto à quantidade ou espaçamento dos dentes, né? Aqui a gente tem aqui a bastarda e a mursa, né? A bastarda vai de 6 a 8 dentes por centímetro, né? Longitudinal. E aqui, olha, você tem mais, né? 12 a 16 dentes por centímetro, tá? Então aqui o acabamento, né, é diferenciado. Para um acabamento mais grosso de mais que 0,2 milímetros, eu trabalho com a bastarda e a mursa já trabalha com acabamento menor que 0,2 milímetros, tá? Retirada de material. Quanto ao comprimento, né, varia, né? Tem uma grande variedade entre 4 e 12 polegadas, né, que é de 100 a 300 milímetros aproximadamente, tá?
Então isso é uma medição assim, aproximada, né, dos tipos de lima que você encontra. Tem um outro grupo especial de limas bem pequenas também, chamadas de limas agulhas. Né? Você sabe que algumas peças que a gente fabrica, né, não necessariamente são grandes, algumas são pequenas, e é muito difícil você trabalhar com uma lima tão grande aqui. Ó. Você pega aqui de 100 a 300 milímetros, 10 centímetros, às vezes a peça é tão pequena, né, que é muito complicado você trabalhar com esse tipo de lima aqui. Então você trabalha com a lima agulha. E aqui eu tenho alguns exemplos, né, de limas agulhas. O comprimento da agulha ela varia, né, entre 120 a 160 milímetros. Aí você vai falar, pô, não tem muita diferença, professor. Não tem em termos de comprimento. Mas se você pegar a largura dela, né, tem uma grande diferença, porque a largura, sim, ela é mais estreita. Então, com isso eu consigo trabalhar em pequenos furos, né, em cantos vivos de pequenas dimensões, ok? Então aqui é tudo baseado, pessoal, no perfil. Se você olhar daqui para frente, ó, repare que essa agulha é redonda, né? Então é circular. Aqui é meia cana, tá? Aqui é plana de ponta, né? Ou seja, é como se fosse duas meia cana, né? E a amêndoa é como se fosse um oval, tá? Aí seria duas meia canas realmente juntas, né? Aqui eu tenho a faca, tá? Tá vendo aqui o gume, né? Como se fosse a faca, né? A aplicação é semelhante aos anteriores, né? A quadrada, tá? A triangular. Repare que aqui você tem uma diferença aqui na formação do picado, né? Aqui o picado cruzado na plana cerrada. E a triangular, né? Unilateral, que é essa daqui, né? Ok? E eu tenho também aqui, né? Continuando, a ranhurada, tá? E a rômbica aqui, ok? São outros formatos. Então, cada uma delas, né, obviamente, vai se ajustar de uma melhor forma possível, né? Dentro do seu trabalho de ajustagem, ok? Deixa eu colocar aqui mais centralizado, pronto. Então, em casos assim, quando você tem muito, né, trabalho a ser feito, ou seja, manualmente é complicado, você pode usar também as limas, né, rotativas ou fresa-lima, onde você adapta um motor, né, que é acoplado ao eixo flexível e aí você consegue fazer o desbaixo, tá vendo? Isso aqui são alguns exemplos, né, de formatos variados de limas rotativas. Então você acopla num motor, né, de acionamento pequeno motor, e aí você vai fazendo desbaste, né, o desgaste, a lima, né, vai retirando o material, fazendo polimento, tirando rebarbas e por aí vai, ok? Vai ter uma série de exercícios nesse material do PDF, né, que eu vou pular, depois vocês dão uma revisada, dão uma olhada aí no material. Entre as operações de limagem, né, pessoal, a limagem manual pode ser dividida, ou pode ser realizada por meio de várias operações, tá? Limar uma superfície plana, ou seja, produzir um plano com um grau de exatidão determinado por meio de réguas, né? Aí eu tenho que verificar na régua, né, se ela está plana do jeito adequado ou não. E isso é muito útil na reparação de máquinas e em ajustes diversos, né? Porque aquilo que a gente falou, né? Pode ser que tenha algum desvio depois de fabricado, então a gente precisa fazer um ajuste pequeno. Então não é necessário você fabricar novamente a peça ou a máquina, fazer um reparo, né? Tem que refazer tudo, né? Às vezes o simples ato de limar pode já corrigir, né, essa planicidade, tudo bem? Uma superfície plana paralela é produzir um plano paralelo cujo grau de exatidão tem que ser controlado para o uso de um instrumento, como paquímetro, ou micrômetro ou relógio comparador, tá? Então, quando você vai complexar uma matriz de conformação, né, em montagem e ajustes diversos, né, eu trabalho com isso porque eu tenho que fazer uma montagem, né? Então, se eu montar de uma forma errada, esses pequenos desvios, né, vão acarretar o quê? Em uma não montagem numa outra parte. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Então, eu preciso trabalhar muito, né, nessa parte assim de fazer uma superfície plana paralela, né, usando um instrumento, né, nesse caso relógio comparador, micrômetro ou paquímetro, tá? Caso vocês tenham dúvida desses instrumentos, tá? Em breve nós vamos ter uma live, tá? É um outro professor que vai atuar nessa live e aí vocês podem tirar essas dúvidas também, ok? Limar superfície plana em ângulo, né? Ou seja, produzir uma superfície em ângulo reto, agudo, obtuso, e essa exatidão é verificada por meio de esquadros, tá? Então é outra forma também. Eu preciso fazer uma superfície assim com uma certa inclinação, né? E aí você pode usar isso é usado para a confecção de guias de diversos ângulos, rabos de andorinha, gabaritos, cunhas, né? Então eu preciso mudar o ângulo, né? E aí eu tenho que fazer um ajuste nessa superfície para que ela fique plana, né? Essa cunha, né, pessoal? É muito conhecida assim. Antigamente você tinha aqueles calços para pôr na porta, né? Para que a porta não se movesse, né?
ou seja, no formato assim, tipo um triângulo, né? Se você observar de lado, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Limar superfícies côncavas e convexas, né? É produzir uma superfície curva interna ou externa. Ele também tem que verificar através de raios e gabaritos, né? Ou seja, eu tenho um gabarito, por exemplo, de circunferência tal, eu coloco o gabarito sobre a peça para verificar se está atendendo ou não. Tá? Então, isso é uma outra forma também para você limar e checar. Limar material fino, que são chapas de até 4 milímetros de espessura, né? Isso aplica-se à usinagem de gabaritos e lâminas para ajuste, né? Ou seja, quando a gente quer fazer um gabarito, né, para conferência e lâminas para ajuste também, então a gente acaba limando material fino, né? Bom, procedimentos para limagem, pessoal, o primeiro passo é fixar ela numa morsa, ou seja, se a tua peça entrar em movimento, você vai perder, né, o controle do processo de limagem. Então, a superfície a ser limada deve ficar numa posição horizontal, né, alguns milímetros acima do mordente da morsa. Nessa figura é bem claro, né? Tem esse mordente de proteção aqui para quê, pessoal? Para não fazer marca na peça, tá? Porque eu tenho uma face acabada aqui. Então, se eu não usar esse mordente, vai ficar marcada essa face acabada. Aí você vai ter que fazer limar também essa parte, tá bom? E aí, aqui eu tenho a face a trabalhar, tá? Que fica exposta. Então, é aqui que eu vou passar a minha lima. Bom, os mordantes de proteção, então, são essas chapas de material mais macio, né? Que o da peça, que é justamente para evitar essas marcas, né? Aquilo que a gente acabou de falar. A escolha da lima de acordo com a operação e tamanho da peça, né? Você vai ter que ver o tamanho da peça, verificar que material que é para ver qual que é a lima mais adequada também. E aí executar a limagem, né, observando as seguintes orientações. O primeiro ponto é segurar a lima conforme aqui, ó, tá? Estão vendo assim seus dois braços, as duas mãos aí, tá? Apoiando, veja o polegar, né? A forma como você segura o cabo, ok? E tem que verificar se você realmente está fixando bem o cabo, ou seja, está firme o cabo, né? E aí você apoia a lima sobre a peça, né? E tenta observar isso aqui, ó, a posição dos seus pés, ó, tá vendo? É nesse sentido aqui, porque a movimentação ela vai passar para cá, né? Então, esse é a posição adequada, tá? Dos seus pés. É muito parecido com jogada de golfe, né? Que a gente brinca, né? É que, na verdade, assim, esse posicionamento, pessoal, ajuda muito, né? Evita até, inclusive, algumas dores no corpo, né? Devido ao posicionamento errado, tá? Então, isso ajuda muito e otimiza também o processo de limagem. Porque quanto mais cansado você fica, né? Ou dores você começa a sentir, o processo vai sendo prejudicado. Aí você lima com passos sucessivos, né? Cobrindo toda a superfície e usando todo o comprimento da ferramenta, pessoal. Olha, é você aproveitar toda a parte da ferramenta, da lima, né, que você tem, que os seus dentes ali, tá? O picado. Por quê? Porque às vezes você usa só uma parte e você vai cansar muito rápido. E aí, aquilo que a gente falou, quando você fica cansada, a qualidade cai e tudo mais. Então, aproveite e utilize. É o que a gente fala também com o lenhador, né? O cara vai serrar uma árvore, o cara ele pode fazer muito rápido, mas se ele fizer muito rápido, às vezes ele vai usar pouca parte do serrote. Agora, se ele fizer devagarzinho, mas usar toda a parte do serrote, ele vai fazer menos operações e vai cansar menos. Então, a mesma coisa acontece com vocês aqui, tá bom? A lima ela pode correr transversal ou obliquamente em relação à superfície, tá? Então, assim, transversal, né, nesse sentido, oblíquo, que é inclinado, sem problema nenhum, ok? Você deve limar num ritmo entre 30 a 60 golpes por minuto, tá, pessoal? Isso dá uma condição de um golpe por segundo, né? Ou um golpe a cada 2 segundos, tá? Isso é um ritmo adequado, tá? Controle frequentemente a planeza, né? Ou seja, vai verificando se você não está limando errado, né? Por quê? Porque às vezes você escorrega um pouquinho, a peça se desloca, né? Você não percebeu, o mordente escorregou, e aí a peça já está torta e você está limando. Aí você pode perder a peça por conta disso. Então, controle frequentemente, né? Como que anda a planeza, né? Ok? Bom, e para evitar riscos na superfície limada, né? Limpe sempre os cavacos que se prendem ao picado da lima. Usando uma escova ou raspador de latão ou cobre. Não usem a mão, pessoal. Por quê? Esses cavacos podem estar afiados. Então você pode se machucar, ok? Então evitem de utilizar a mão para tirar os cavacos. Eu sei que às vezes você olha assim, é só um pozinho de nada. Esse pozinho de nada, pessoal, é extremamente duro e pode estar afiado. Então isso pode machucar suas mãos, né? E tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Pode dar até infecção. Então, utilize uma escova, um raspador de latão ou cobre. Até porque, mesmo você tentando tirar com a mão, não vai ser tão eficiente como o uso de uma escova ou um raspador de cobre, tá? De latão ou cobre. Bom, pessoal, aqui tem algumas perguntas também de fixação. Espero que vocês tenham entendido, né? Mas a aula de hoje, então, é sobre limagem.
E aí esse material vai estar postado também, tá, no site, vocês podem dar uma olhada ali no Moodle, ok? Bons estudos aí e até a próxima. E lembrando, pessoal, em breve serão marcadas algumas permanências, algumas lives, né, com outro professor que vai passar um pouco mais da experiência prática dele nessa parte de ajustagem. Ok? Obrigado e até a próxima aula.